Sim, mas outra diferença que eu tenho com a esquerda muito grande é essa questão da liberdade de expressão, que é incrível que a esquerda aqui no Brasil e muito mais também nos Estados Unidos queiram censurar todo mundo que discorda com elas. A solução para elas, para tudo, todos os problemas, é vamos censurar, vamos proibir elas na internet. E como eu estava falando, minha causa, o caso do Edward Snowden, era internet livre. Então, se você é inacreditável, se você perguntar à esquerda o que você acredita sobre o judiciário brasileiro, eles vão falar, o judiciário brasileiro é autoritário, muito da direita. Tudo bem, concordo. O que você acha sobre o governo brasileiro? O governo brasileiro é fascista, concordo. O que você acredita sobre empresas grandes? Mark Zuckerberg, Facebook, Google, são muito ruins, muito corruptos. Concordo com você. Você confia elas para censurar na internet? Confio. Quero dar ao Facebook, ao Google e ao judiciário brasileiro o poder para decidir o que podemos falar, o que podemos ouvir. É inacreditável que eles estão confiando as instituições que no outro lado está falando que é completamente autoritários e corruptos. E isso eu não posso deixar claro para pessoas daqui. Estou tentando muito, mas estou muito contra esse movimento de censurar. Cara, e isso que você está falando, para mim, é um dos maiores problemas do Brasil. Inclusive porque, diferente dos Estados Unidos, que tem a primeira emenda, nós temos leis que dão a entender que esse cerceamento do governo é interessante. Porque a gente tem lei, por exemplo, você pode ferir a honra de alguém e aí ser processado criminalmente por ferir a honra, não sei criminalmente ou civilmente, mas por ferir a honra. Criminalmente. A honra de uma pessoa, o que é a honra de uma pessoa? Como que a honra de uma pessoa é um bem na lei que pode ser ferido criminalmente? O Brasil ele não tem leis que protegem a liberdade de expressão, pelo contrário. Então por isso que essa causa, é muito importante que você nunca desista. Mas é muito interessante porque lá nos Estados Unidos, essa causa de liberdade de expressão veio da esquerda, não veio da direita. Por exemplo, tinha uma tradição muito interessante que tem muitos advogados da esquerda judeios que são imigrantes para os Estados Unidos na última século XX e essa tradição de proteger a liberdade de expressão veio das líderes judeias da esquerda e líderes do movimento para negros também. Por quê? Eles estavam defendendo o direito de nazistas para expressar. De protestarem, né? Sim. Exatamente, porque eles saberam se o governo ganhar o poder para censurar nazistas, quem é próximo? Os judeus, os negros, as pessoas sem poder, sempre vai ser o alvo da censura. Aqui também no Brasil, se você dar o poder para censurar para o governo, para o judiciário, para empresas grandes de tecnologia, Facebook, Google, que a esquerda acha que vai ser censurada? Às vezes, Alan dos Santos, às vezes Olavo de Carvalho, mas o dia depois vai ser o Comunistas ou The Intercept Brasil. Eles não podem entender que esse poder vai ser usado contra eles e a única solução é para defender o princípio, a liberdade para todo mundo. Caralho, cara. Cara, é muito bom que você é de esquerda e tem esse pensamento, cara. É muito bom. Eu acho que todo mundo que hoje admira você no campo da esquerda devia parar para escutar o que tu falou agora. Sim. Porque isso é a questão mais fundamental da nossa sociedade brasileira agora, com a tecnologia, com essa grande liberdade de expressão do brasileiro. Agora, isso vai entrar em jogo cada vez mais. Eu não tenho dúvida que no futuro nós vamos ver essas leis de honra sendo usadas para perseguir inimigos políticos de governos. Já deve ser usado. O que você acha do STF? Prendendo esses caras ali, bolsonarista maluco. Estou muito preocupado sobre isso. Olha, vou falar. Não tem ninguém que odeia Oswaldo Eustáquio mais do que eu. Ele mentiu sobre minha mãe. Minha mãe estava morrendo do câncer em 2019. E minha mãe não conseguiu encontrar meus filhos, porque o processo de adoção não foi finalizado e até finalizado eles não conseguiram sair do país. Finalmente conseguimos finalizar o processo da adoção e conseguimos visitar os Estados Unidos. Quando minha mãe estava morrendo, obviamente, ela queria muito conhecer os netos dela e nós queremos
fazer isso muito também. E pedimos um visto de emergência da Embaixada dos Estados Unidos, falando que minha mãe tem câncer. E esse lixo, Oswaldo Eustáquio, disse que estamos mentindo, que minha mãe não tem câncer. E a prova dele é que ela estava postando no Facebook, que ainda, quando você tem câncer, precisa ficar na sua cama só chorando o dia todo, não pode postar, não pode divertir, precisa esperar até... Tem que morrer antes. Burro. Então, processamos ele, minha mãe, depois ele disse isso, minha mãe faleceu 3 meses depois, conseguimos levar nossos filhos para encontrar minha mãe e processamos ele e nós ganhamos, ele pagou a gente 25 mil reais, alguma coisa assim. Depois disso, ele foi para a prisão, sai da prisão e quando ele sai da prisão, foi proibido de falar na internet. E ele, imediatamente, foi para o YouTube e ele começou a chorar sobre nossos filhos, falando que nossos filhos, o processo da adoção foi fraudulenta, que ele quer resgatar nossos filhos, que estamos abusando nossos filhos sexualmente. Ele é completamente maluco. Ele é um cara mais nojento no mundo. Ok? Quero deixar isso bem claro. Claro, tá claro. Se o Oswaldo estivesse aqui, eu queria matar ele. Olha, eu acho que eu segurava ele pra você. Precisa, como Augusto Nunes, tem alguém, eu preciso o André aqui, Marinho, para me segurar, mas tudo bem, quero só deixar isso bem claro. Mas o fato que ele está sendo condenado sem julgamento pela STF, mandando para a prisão sem julgamento, o fato que Daniel Silveira, que acho que é a pessoa culpada, eu fiquei dessa distância quando fiz testemunha no Congresso Nacional e estava pensando, meu Deus, se esse cara conseguisse me matar, ele me mataria na hora, ele é a pessoa culpada. Mas o fato que ele está na prisão, o deputado eleito, sem julgamento, mandando busca e apreensão para um juiz, é um abuso para mim. Estou preocupado sobre isso. O peso do fato que eu acredito que esses caras são lixos, talvez criminosos. Mas se tiver evidência, se tivesse evidência que eles cometeram crimes, tudo bem. Tem um julgamento, mostra a evidência, tem uma condenação e manda eles para a prisão, mas não estou fazendo isso. É uma perseguição política, na minha opinião, muito perigoso. Imagina o ano que vem que eles começaram a fazer isso com deputados da esquerda, ou bragueiros da esquerda. Ou com podcasters. Ou vocês, ou eu. Pior ainda. Mas cara... Eu não tenho um Pulitzer. E é um problema. E é um problema, cara. E eu acho que, infelizmente, a esquerda tá tão presa nessa briga de um lado contra o outro que tá entregando todos os seus direitos e liberdades em prol de uma briga burra. E, mas é excelente tudo que você falou, eu concordo, assim, embaixo pra caralho. Mas acontece nos Estados Unidos também. Por exemplo, se você é persuadido que o Trump é Hitler, que todo mundo está falando, você vai pensar que tudo é justificado para derrotar Trump. Mentir, violar a lei, ter propaganda saindo da mídia, e isso aconteceu. Se você acredita que Bolsonaro está bem pertinho acabando com a democracia brasileira, também você vai acreditar que tudo é justificado, mandando pessoas para a prisão sem julgamento, mas eu não acredito nisso. Eu acredito que Bolsonaro quer fazer isso, mas eu acho que ele não tem a capacidade de fazer. Não precisamos sacrificar todas as proteções legais para derrotar Bolsonaro. Podemos derrotar Bolsonaro dentro do processo democrático. Mas é um pânico. É sacrificar a sociedade, é sacrificar a democracia, pô. Sim. É isso que a gente tá sacrificando em prol do bicho-papão que é o Bolsonaro. Sim. Sacrificando o direito de todo mundo ter liberdade de expressão, de poder ser dissidente. Tem naquela frase do Guerra, precisamos queimar a cidade para salvar a cidade. É isso que está acontecendo nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Precisamos destruir liberdades para defender liberdades. Isso não faz sentido. Nenhum sentido. Obrigado pela moral, obrigado por acompanhar a gente aqui. Não esquece de se inscrever, dar o like aí, tá bom? E um beijo, até logo. Tchau, tchau. Olha só, nesse exato momento, ele já lucrou aqui embaixo em verde, tá? Ele já lucrou $14. Esse aqui é o nosso robô salário mágico, que ele faz em média um salário mínimo
por mês, tá bom? E você vai aprender também como você pode multiplicar essa estratégia. Se você quiser saber mais detalhes, basta você clicar no link aí da descrição. Valeu!